Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos a mais um momento de reflexão e de estudo deste comprometimento, desse compromisso que nós temos com a Casa Lar de Jesus. Casa abençoada que nos recebe com tanto carinho, nos orientando ao melhor caminho a seguir. Vamos cerrando os nossos olhos, vamos pedindo a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, que derrame sobre todos nós a vossa luz. Esta luz que nos dá a serenidade, que nos dá o equilíbrio que nós tanto necessitamos. Vamos imaginar que nós estamos na casa, através dos nossos pensamentos. Vamos nos colocar todos juntos, reunidos, como sempre fizemos todas as segundas-feiras, às 15 horas. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus venha ao nosso encontro, nos abençoando. Graças a Deus. O estudo de hoje faz parte do livro Vinha de Luz, do capítulo 78. É uma obra de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Este capítulo fala sobre a nossa purificação. Então, purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Neste capítulo, Paulo recomenda a Timóteo uma série de bons comportamentos. Ele vem comparar cada pessoa, ou pelo menos o próprio Timóteo, a um vaso para as boas obras do Senhor. E ele diz lá na Bíblia: temos em nossas casas os vasos de ouro e de prata, para o bom uso, para o uso das coisas nobres. E temos os vasos de madeira ou argila, para o uso não tão bons, né? Para usos que não sejam tão nobres. Então, esta comparação é para todos nós, principalmente nos tempos de hoje. Somos vasos que o Senhor se utiliza para a sua obra. E assim nós temos várias possibilidades. E Emmanuel faz toda uma reflexão a respeito deste comportamento que nós devemos adotar no nosso dia a dia. Então ele diz: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Vamos prestar atenção em nossas possibilidades. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus neste particular. A maioria das criaturas dormem. A maioria das criaturas estão indiferentes a tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Se nós não prestamos atenção naquilo que ouvimos e não temos o hábito de fazer uma boa triagem para guardar conosco somente o que é bom, nós corremos o risco de cometer injustiças para com a vida, para com os nossos semelhantes.
Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quando nós não prestamos atenção naquilo em que falamos todos os dias, nós podemos nos converter em vaso de calúnia, quer seja pela nossa leviandade ou pela nossa vontade de querer aparecer, de querer achar que somos melhores do que os outros. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vasos de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Então, quando nós não temos luz nos nossos olhos, nós podemos nos tornar falsos diante dos julgamentos que fazemos a respeito do comportamento das outras criaturas. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Quando nós tivermos o hábito de cultivar a bondade e de olhar com bondade para todas as criaturas, nós vamos correr o risco de fazer maus julgamentos. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Então, todas as criaturas, homens e mulheres, estão sempre sendo usados pelas forças da vida, pelas circunstâncias em que nós passamos. E eles estão sempre se fundindo e refundindo-se em experiências inquietantes e rudes do nosso dia a dia. E aí nós corremos o risco de cometer os erros. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Então vejamos que nós somos em poucas as criaturas que temos o hábito de nos vigiar. Nós estamos sempre reclamando boas revelações, reclamando ótimas oportunidades de fazer isto ou aquilo, que gostaríamos de fazer coisas grandes. Mas nós esquecemos de que fazer coisas grandes cabem aos grandes missionários. Mas nós já temos condições de fazer coisas menores e de muita importância, quer seja no nosso meio familiar, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não esqueças, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então, se nós queremos ser vasos de honra, né, e idôneos para que o Senhor possa dele fazer bom uso, possa de nós fazer bom uso, nós temos que observar todas as possibilidades que a vida nos oferece.
que a nossa própria vida nos oferece, a circunstância em que nós fomos colocados, que possibilidade ela nos oferece? O que Deus está pedindo de cada um de nós? Ele não está pedindo que nós façamos grandes coisas, mas que nós sejamos observadores das pequenas possibilidades e façamos dela a grande oportunidade para o nosso crescimento pessoal, no serviço aos nossos semelhantes, no serviço à vida. Mas para isso, nós temos que purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, sempre agindo com bondade, sempre olhando para a vida, olhando para os nossos semelhantes com bondade. Não importa o comportamento do outro, o que importa é o nosso comportamento. Se ele está agindo desta ou daquela forma, nós temos que compreender por que ele está agindo daquela forma, sem julgar, sem condenar, porque o julgamento cabe somente a Deus. Então vamos adquirir o hábito, vamos nos exercitar o nosso cérebro para pensar boas coisas e exercitar o nosso coração para sentirmos boas coisas. E assim nos purificar. Porque quando nós purificamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, automaticamente as nossas atitudes também serão boas, porque vamos olhar o outro com luz nos olhos. Graças a Deus. E assim nós vamos, mais uma vez, procurar envolver a todos nós, a cada um de nós, com muita luz do amor de Jesus. E vamos distribuir essa luz para além de nós. Vamos vibrar por todos os nossos amigos e familiares, por todas as criaturas que se encontram doentes, acamadas, necessitadas de muita luz, de muita oração, de muita proteção divina. Que Jesus possa envolver estas criaturas, principalmente neste momento de grandes dores. Que Jesus nos abençoe. E vibremos intensamente para todos os governantes terrenos, para que eles sejam vasos úteis no serviço a Jesus, no serviço a Deus, nosso Pai Criador. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela bênção do trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pelo teto que nos abriga. E obrigada, Senhor, por este momento de oração. Graças a Deus.